Capítulo 22. Traição. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Ao amanhecer, um grupo de 5 homens e uma criança olhavam para a entrada de uma caverna subterrânea de 2 metros de largura e 3 de altura. Ela descia além do ponto que os olhos podiam ver e estava completamente silenciosa. A passagem vai continuar por cerca de 1 quilômetro e depois vai se dividir em diferentes direções. Eu só sei em que direção as aranhas foram ontem à noite. Luke explicou. Eu estarei na frente, o resto de vocês segue por perto. Menso ordenou e entrou, o resto do grupo o seguiu com Noah no centro. A passagem era feita de pedras e terra e não parecia muito estável, e à medida que avançavam, a luz do sol já não conseguia atingir sua posição. A passagem estava escurecendo, o que fez o grupo avançar lentamente. Menso estava sendo muito cuidadoso sobre onde pisava, pois sabia que, no ninho do inimigo, até mesmo um pequeno som poderia causar uma catástrofe. A passagem ficou maior depois de algum tempo e eles puderam ficar um do lado do outro, então eles chegaram onde a caverna se dividia em diferentes caminhos. Luke apontou para um deles e Menso entrou diretamente. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes que a passagem se dividisse novamente. A luz era escassa e o ar estava úmido e sufocante, mas o grupo teve que esperar até que Luke encontrasse alguns vestígios das feras para decidir em que direção eles deveriam explorar. Não há vestígios conclusivos, bem, há sinais de sua passagem em todas as 4 direções. Aconselho que tomemos a mais à direita, pois parece haver luz vindo de lá. Menso pensou um pouco e decidiu seguir o conselho de Luke. Eles se moveram novamente e depois de mais 1 hora de marcha, a causa da luz fraca vinda do final do corredor rochoso apareceu. Uma grande bacia ocupava um espaço de algumas centenas de metros quadrados, e no centro dela, estava situado um lago que brilhava com uma tênue luz azul. Água que brilha? Noah ficou surpreso, ele nunca ouviu falar de nada parecido. Ele olhou em volta para ver se alguém do grupo sabia de algo. Os olhos de Menso estavam bem abertos como se sua boca pudesse cair de sua mandíbula. Percebendo o olhar de Noah, ele se recompôs e falou em voz baixa. Posso ter uma ideia do que é isso e, se estiver certo, não precisaremos trabalhar mais pelo resto da vida. No entanto, para ter certeza, devo examinar isso de perto. A atenção de todos foi despertada pelas palavras de Menso quando eles começaram a olhar para o lago com avidez. Estranho, a concentração de mana aqui parece mais alta do que na superfície. Noah podia sentir seus pontos de acupuntura desacelerando sua absorção, pois o ar tinha uma porcentagem maior de mana nele. Antes que ele pudesse investigar mais, Menso moveu-se em direção ao lago. Nas paredes deste grande espaço existiam inúmeros buracos de diferentes dimensões e no solo, inúmeros ossos pertencentes a diferentes espécies. Pernas de aranha de ferro, crânios humanos, osso que deveria pertencer a uma ovelha. À medida que se aproximavam da beira do lago, o número de restos mortais aumentava à medida que aumentava a concentração de mana no ar. Quando chegaram à margem do lago, Menso não conseguiu esconder mais sua empolgação. Sim, tenho certeza. Dentro do lago, deve haver uma bênção de mana, é um mineral lendário que pode atrair mana, o círculo interno pagará qualquer preço para obtê-lo, imagine nossas recompensas se o trouxermos de volta. Todos olhavam para o centro do lago, tentando encontrar essa pedra lendária com os olhos, mas não perceberam que o som de rastejamentos começou a ressoar na bacia. Noah foi o primeiro a prestar atenção ao som, já que seu estado de alerta e energia mental eram os mais altos do grupo. Elas estão vindo. Ele desembainhou seu sabre sem hesitação. Os homens foram despertados pelo aviso de Noah, e praguejaram em voz alta quando ouviram o som vindo de todas as direções. Aranhas rastejavam para fora dos buracos nas paredes, elas eram de diferentes dimensões, pois algumas delas ainda estavam no rank 1. No entanto, pelo menos 50 delas estavam no rank 2. Não entre em pânico.
Podemos ser feridos, mas podemos cuidar de todas elas. Manson gritou olhando para as centenas de bestas mágicas que o cercavam. De repente, os ossos na margem do lago se ergueram e uma figura que estava escondida embaixo deles foi revelada. Tinha 3 metros de comprimento e 8 pernas longas e afiadas. 3 pares de olhos estavam nas laterais de seu rosto, e 2 grandes presas projetavam-se de sua boca. Rank 3! Luke gritou, mas a poderosa besta não hesitou. Ela tirou uma de suas pernas em Noah, que a bloqueou, mas foi lançado voando por alguns metros. Corre! Ordenou Manson, enquanto o grupo se movia na direção de onde vinha, sem se importar com as aranhas em seu caminho. Noah deu um pulo e os seguiu um pouco atrás. Merda! Minhas mãos ainda estão tremendo com aquele golpe, e acho que meus sabres quebraram um pouco. Por que caralhos eu não cheguei a essa conclusão? Era óbvio. A única razão pela qual uma besta mágica seria tão altruísta é porque algo mais poderoso do que elas lhe deu uma ordem. Eu sou tão estúpido. Tenho que correr. Ele correu através da horda de aranhas como se fosse uma sombra, agachando-se e pulando para evitar suas pernas. Os outros guardas já haviam alcançado a passagem e estavam brandindo suas armas para forçar o bloqueio das aranhas. Quando Noah chegou, eles já tinham ido e novas aranhas vieram para bloquear sua fuga. Sem perder tempo, ele atacou da melhor forma que fez em sua vida e matou 2 aranhas de rank 2 na hora, apenas para continuar a acelerar em direção à passagem. Dentro dela, mais aranhas rastejavam para fora das paredes usando suas pernas poderosas para obstruir a estrada, mas Noah não se importou. Ele as deixou arranhar e cortar sua pele para não perder tempo. Quando chegou ao local onde estava a primeira passagem, Balor estava lá se preparando para entrar. Ele não parecia ter boas condições, já que vários ferimentos cobriam seu corpo gordo e o sangue fluía deles. Ele olhou para Noah correndo em sua direção e sorriu. Não se preocupe, jovem, com certeza contarei a todos sobre sua corajosa tentativa de conter aquelas feras para permitir nossa fuga. E não se preocupe com sua mãe, com certeza vou consolá-la adequadamente. Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir essas palavras, mas ele só pôde olhar quando o homem à sua frente ergueu os martelos e atingiu a parede ao lado. As paredes da passagem não aguentaram o impacto e desmoronaram na frente dele, enquanto Balor acelerava do outro lado. Não! Um grito áspero saiu da boca de Noah quando sua única saída foi destruída na frente dele. Foda-se, seu porco inútil, se algum dia eu sair daqui vivo, vou me certificar de matá-lo pessoalmente. Ele não pôde conter suas maldições. Enquanto isso, as aranhas continuavam vindo em sua direção, deixando sem tempo para o desespero. Capítulo 23. Exaustão. Noah virou-se para enfrentar as aranhas que vinham de suas costas. Ele saltou sobre elas liberando 3 golpes rápidos. 3 aranhas de rank 1 caíram no chão, cortadas ao meio. Sua energia mental estava ajudando a toda velocidade sua tomada de decisão, enquanto ele pensava sobre a situação. O que eu posso fazer? Essa besta de rank 3 deve ter estado em hibernação para evoluir, então não conseguiu controlar seu corpo corretamente, por isso sobrevivi tão facilmente ao seu ataque, mas acho que não consigo enfrentá-la mesmo com isso. 2 outros golpes foram disparados de sua figura. Uma aranha de rank 2 teve sua cabeça perfurada enquanto a de rank 1 foi cortada ao meio. Deve haver outro caminho para o corredor principal da superfície. Havia outros caminhos que não entramos, talvez uma dessas passagens leve à superfície. Uma vez que percebeu que sua teoria era possível, ele não perdeu tempo e correu para o corredor mais à esquerda. Hordas de aranhas continuavam indo para cima dele, mas ele as matava com a menor quantidade de mana necessária. Ele estava muito focado. Neste momento de vida ou morte sua mente ficou afiada como nunca antes. Mesmo que ele já tenha passado pelo treinamento 2 vezes, ali ele só precisava suportar a dor.
Desta vez ele teve que encontrar uma saída, matar tudo que o ameaçava e ainda conservar energia para o caso da aranha de rank 3 aparecer. Essa pressão fez seu mar de consciência como um todo focar apenas na sobrevivência. A passagem tinha muitos caminhos, mas a maioria deles tinha uma luz azul no fundo, que Noah conectou ao lago, ou seja, a aranha de rank 3. É por isso que ele nunca os escolheu. Às vezes, um caminho aparecia, Noah os escolhia e se encontrava de volta em alguns lugares que já havia passado. Uma vez ele até encontrou um corredor que levava de volta diretamente para o local de onde ele veio. A caverna era como um labirinto subterrâneo e como parecia não haver padrões em suas passagens, ele só podia testar todas elas começando por aquela que se parecia mais segura, e deixando aquelas com a luz azul para o fim. Em nenhum momento durante sua exploração as aranhas pararam de aparecer. Mesmo que a maioria delas fossem recém-nascidas do rank 1, elas ainda precisavam que ele gastasse um pouco de mana para matá-las porque sua defesa era alta. Noah estava indefeso com a situação, e mesmo com seus pontos de acupuntura trabalhando a toda velocidade em um ambiente com maior concentração de mana, a mana dentro de seu corpo continuou diminuindo. Ele se encontrou novamente onde Balor destruiu a passagem. Eu explorei principalmente todas as ramificações nas outras passagens. Só resta uma, se esta acabar em um beco sem saída também, eu serei forçado a seguir a luz azul. Ele entrou à direita. A passagem era grande, podia caber 3 homens adultos. Vendo a luz azul se aproximando, Noah estava quase pronto para voltar, mas então ele viu uma entrada à sua esquerda que foi para cima e em direção oposta ao lago. Noah ficou muito feliz. Deve ser essa, é a única entrada até agora que vai em linha reta nessa direção. Ele correu direto para a entrada, mas achou estranho que nenhuma aranha apareceu desde que ele entrou neste corredor. Eu matei muitas delas? Impossível, eu matei principalmente aranhas de rank 1, e apenas cerca de 10 de rank 2. Isso não é um bom sinal. Como se respondesse à premonição, a parede à sua direita desabou e uma figura enorme saiu. Noah nem esperou que a figura fosse totalmente visível enquanto ele recuava às pressas para escapar. No entanto, a passagem atrás dele estava desmoronando sobre si mesma por causa de todo o tumulto que a besta criou ao passar por ela. Ele lentamente se virou para enfrentar a figura que estava parada, bloqueando a única estrada que sobrou. A aranha encouraçada de rank 3 estava de pé sobre 4 pernas com metade de seu corpo levantado no ar. As outras 4 pernas estavam apontando na direção de Noah, e suas presas continuavam abrindo e fechando em um ritmo desigual. Parecia gostar da sensação de prender sua presa enquanto esperava que Noah agisse. Se é medo que você está esperando, você vai ficar desapontada. A ameaça de morte não pode causar isso em mim. Ele já tinha morrido uma vez, e o treinamento o forçava a ver as portas da morte toda vez. A morte realmente não tinha controle sobre suas emoções. De costas para a parede despedaçada, e de frente com a besta maciça, apenas a calma poderia ser encontrada em sua mente. Se eu morrer, tudo bem, mas isso não significa que eu desistiria. Ele se lembrou de sua primeira lição com William sobre situações impossíveis. No entanto, até mesmo uma formiga tinha o direito de desafiar a vontade de um dragão. Frieza exalava de sua figura como uma extensão de seu estado de espírito. Mas eu não sou uma formiga, e você não é um dragão. Eu posso fazer isso. Seu plano era passar pela aranha, e correr para a passagem acima. Ele saltou em direção à besta usando o golpe mais forte possível com sua técnica. 2 pernas de ferro bloquearam o golpe, enquanto as outras 2 atiraram em direção a Noah. O sangue vermelho fluiu. Quando as feridas apareceram em seu corpo, ele conseguiu evitar um impacto crítico, mas as pernas ainda arranhavam sua pele. Ele não podia passar. Se ele defendesse, seria empurrado para a parede e se desviasse as outras, 2 pernas estariam lá esperando por ele. Dezenas de ataques foram trocados entre o garoto e o monstro, mas a resistência da aranha era quase infinita,
e continuava ficando mais forte à medida que se acostumava com seu novo corpo. Em contraste, Noah estava sendo coberto por feridas, e mesmo que não graves elas ainda somariam à perda de sangue à medida que o tempo continuava passando. Além disso, a mana estava ficando mais escassa em seu corpo, e seus sabres estavam perdendo pedaços a cada troca. Eu não posso acompanhar por muito mais tempo. Pense. Pense em todas as possibilidades que você tem. Pense em cada experiência que teve em 2 vidas. Deve haver algo que eu possa fazer, eu me recuso a morrer aqui quando eu mal comecei a jornada do meu cultivo. Ele continuou bloqueando e atacando, até que seu rosto se iluminou. Isso pode realmente funcionar. O plano estava em sua mente, enquanto ele se preparava para seu último ataque. Ele atacou a aranha, e bloqueou com um sabre a perna que estava chegando, ele deixou a outra perfurar o ombro esquerdo. Desde que ele permitiu que a aranha atacasse, uma pequena janela de oportunidade se abriu, e ele jogou seu sabre direito diretamente na cara da besta. O sabre voador não podia machucar a aranha, mas foi o suficiente para pegá-la de surpresa. Nos poucos instantes em que a aranha usou para desviar seu sabre, Noah se libertou da perna em seu ombro, e se aproximou de seu rosto, sua mão direita agora livre começou a procurar pelo interior de seu traje. Quando a besta se recuperou para encarar Noah, ela o encontrou de pé a 1 metro de distância, segurando um pano desdobrado em sua mão, apontando para o campo de visão da aranha. A luz azul vindo de trás deixou claro a figura de uma runa escrita. Um grito doloroso disparou da aranha, quando sua primeira interação com uma runa Kezir machucou seu mar de consciência, e a atordoou momentaneamente. Agora! Esta foi a chance pela qual Noah apostou seu ombro esquerdo e sabre direito. Ele segurou o sabre restante com as 2 mãos, e colocou toda a sua mana restante em um último arremesso apontado para a cabeça da besta. O sabre furou com dificuldade a cabeça da aranha, e passou por ela emitindo um som estridente. Depois que saiu do outro lado da cabeça, a lâmina quebrou por causa das rachaduras que recebeu na batalha, e da quantidade de mana que tinha que suportar. Noah caiu no chão se sentindo completamente drenado. Um som alto veio do lado de Noah, quando a aranha também caiu no chão. Seu corpo não estava mais se movendo, estava morta. Noah olhou para ela por um tempo, por medo de que ela se levantasse, mas relaxou quando ele não viu mais movimentos vindo dela. Ele abraçou o pano que salvou sua vida, e fechou os olhos sobrecarregado pela exaustão.